Boa noite, gente. Tudo bom? Paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Para quem não estava aqui ontem ou hoje, me chamo Daniel Esteves, sou de Itajaí, Santa Catarina, mas resido aí desde o último ano em Jundiaí, São Paulo. Tá? Uma alegria estar aqui com os irmãos. Ontem falei um pouco a respeito, né? Fiz uma exposição falando um pouco sobre como o cristão deve tratar a justiça, como o cristão deve tratar a sua vida de devoção, olhando para os últimos dias. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês também acerca de hospitalidade, que para mim é um assunto que é muito importante e é um assunto que eu acho que pouca gente fala assim, então queria conversar com vocês sobre isso. Hoje de tarde a gente teve um bate-papo irado, onde eu fiquei trocando ideia assim, foi bem legal, foi bem divertido. Então, falando um pouco sobre escatologia, falando um pouco sobre minha vida. Nem tem muita coisa para falar sobre minha vida, mas estava lá falando. Então, espero que os irmãos estejam bem. Amém? Você pode abrir comigo 1 Pedro. No capítulo 4. Igual ontem, hoje eu quero que seja uma pregação com teor expositivo, então você pode deixar aberto aí, 1 Pedro, sempre, que a gente vai revisitar o texto durante toda a noite, amém? Abriram? Acharam aí 1 Pedro 4? Amém. A partir do 7, obrigado. A partir do 7, diz assim a palavra de Deus, eu vou ler na NVI, amém? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alerta. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amam-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Até aqui. Amém? Então, vamos lá, vamos começar. Esse texto aqui ele é muito legal, porque ele começa falando que o fim de todas as coisas está próximo. Parece que isso daí se torna quase como um bordão evangeliquez, para que a gente sempre tenha que se lembrar que Jesus está voltando. Isso daqui, escrito há 2024 anos atrás, já dizia que Jesus estava próximo, a volta dele estava próxima. E agora, 2024 anos depois, a gente olha e quando a gente vê algo na televisão, a gente fala, tá vendo? Jesus está voltando. E desde então a gente segue esse bordão escatológico de que o fim de todas as coisas está próximo. Isso mostra pra gente que desde a antiguidade as pessoas têm uma tendência de se deixar levar pelaquilo que é o fim. Parece que o fim de todas as coisas é algo curioso. Quantas vezes nós pensamos sobre um filme ou uma série que nós estamos assistindo e, vamos lá, uma série que já saiu, que já lançou e a gente ainda não viu, e começa o primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, e aí a gente quer saber se o personagem morre, porque a gente gosta de saber do spoiler. A gente quer sempre saber o que acontece no final, antes do final chegar. E com a Bíblia e com a história não é diferente. O ser humano ele sempre teve esse desejo pelo fim. Quando a gente olha, por exemplo, para algumas outras religiões, a gente vê que todas elas têm a sua escatologia. Toda religião, todo pensamento tem uma ideia do que será o fim. É um pensamento filosófico, né? O que é o homem depois da morte? E isso não está longe do cristianismo. Isso a gente vê o próprio Pedro aqui falando, né? O fim de todas as coisas está próximo. E parece que quando a gente conversa sobre o fim dos tempos, parece que a gente acaba se deixando levar por uma certa loucura. Quando a gente conversa sobre salvação, sobre soteriologia, a gente tende a ser pessoas moderadas, cautelosas.
A gente tende a falar, eu sou calvinista, eu sou arminiano, mas, tipo assim, não sei, calvinista de 4 pontos, calvinista, sabe? A gente tende a se levar, a deixar pela moderação, apesar dos pesares. Quando a gente fala sobre cristologia, quando a gente fala sobre eclesiologia, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, né, pneumapatologia, a gente tende a ser cauteloso e a gente tende a ter respeito e reverência sobre esses assuntos. Mas quando fala de escatologia, meu irmão, parece que a gente chuta o balde da loucura. E parece que Deus permite com que a gente adentre a uma toca aleatória da Alice no País das Maravilhas, que a gente vai caindo e vai aparecendo coisa louca e é isso a escatologia. Um fala que é uma coisa, o outro fala que é outra coisa, um fala que é dragão, o outro fala que não é, um fala que é períodos de 7, outro fala que é tudo literal, a gente sobe antes, outro a gente sobe depois. Parece que todo mundo tem uma opinião e parece que nunca existe algo sincero e respeitoso e reverente quando o assunto é o fim dos tempos. Meus irmãos, será que Deus, que é coerente em todo o seu plano, ele simplesmente chutaria o balde nesse momento da história? Olha só que interessante. Quando a gente conhece um irmão, um novo convertido, e esse irmão ele vem falar pra gente, ele fala, irmão, quero começar a ler a Bíblia como eu começo. A gente faz uma coisa que a gente nunca faz em nenhum outro livro. A gente dá a Bíblia pro irmão e fala assim, começa da metade, vai pro início e o final você não lê, porque é muito difícil. Alguém já fez isso, gente? Começa por Mateus, que é o Novo Testamento, depois você vai pro Antigo Testamento, onde Deus é mais do mal, e aí o final ninguém entende, então é melhor você nem ir. Imagina se a gente fizesse isso com as obras de Tolkien, né? Imagina se a gente fizesse isso com Harry Potter. Começa da metade, da Pedra Filosofal, depois você vai para o início, e o final você não sabe o que acontece com o Harry. E você fica de boa, porque ninguém entende mesmo, tem um cara que tem 2 caras, então vai saber. A gente não faz. E por que com a Bíblia a gente faz? Se Deus é tão cauteloso com todo o seu plano, e Ele arquiteta e Ele escreve todo o plano de salvação, por que a gente trata o plano de salvação com tamanha loucura? Por que a gente trata a palavra de Deus com tamanho desrespeito? Isso é verdade. Talvez porque nós não aprendemos a discipular e a tratar o outro irmão como alguém que tem sim capacidade de entender. Ou talvez porque nós nos subestimamos a nós mesmos, achando que nós não temos a capacidade de entender, e por isso é melhor que a gente não entenda, e deixa desse jeito. E tipo, não, meu irmão. Isso não é uma novidade. O fim dos tempos não é uma novidade da igreja de videira de 2024. O fim dos tempos não é uma novidade do Daniel. O fim dos tempos não é uma novidade para vocês. O fim dos tempos, ele não é uma novidade para a gente. Desde os tempos do apóstolo Pedro, ele chama a atenção para essa característica. Vamos ler novamente verso 4, a partir do 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos. Meu irmão, que difícil que é ser criterioso. É muito difícil. Parece que quando a gente olha para o fim dos tempos, a gente se dedica muito mais a encontrar aquele podcast secreto de algum maluco que tem um chapéu doido na cabeça, que fala as maiores bizarrices do mundo, e tipo assim, a gente olha e fala, uau, esse cara sabe muito. Por quê? Por que a gente nunca é criterioso quando o assunto é o fim? Por que a gente gosta de saber as maiores loucuras e parece aqueles caras de teoria de desenho animado que pegam uma foto e puxam um risco e aí puxa pro outro e tipo, o anticristo na verdade é o... Sabe? Por que a gente é maluco? Isso é verdade. Parece que pra gente ver e entender quem é o anticristo, a gente tem que olhar o vídeo mais escondido da internet, onde algum cara completamente irrelevante para a paz mundial, ele faz assim, em algum momento. E é isso daqui é qualquer símbolo demoníaco. E é tipo assim, uau, esse cara é o anticristo. Gente, pelo amor. Parece que a marca da besta é uma grande teoria da conspiração da ONU, sei lá quem que manda, dos bilionários da Terra, para acabar com a salvação de todas as pessoas. E parece que, tipo assim, não, a vacina do Covid é a marca da besta. Então eu não vou me vacinar. Meu irmão, pelo amor, você não vai perder a salvação sem querer, gente.
Isso não vai acontecer. Você não vai estar andando na rua assim, tipo, eu levei uma vida fiel, verdadeira, né? Tipo, fui muito fiel a Deus, dizimei, amei os outros, ajudei o pobre. Aí vem um cara e, vacina do Covid. Não, fui pro inferno. Calma aí, pô. Não é assim. Não é assim. Mas parece que esse é o nosso contexto, né? Parece que é desse jeito que a gente gosta de imaginar como é o fim dos tempos. Parece que se eu falo aqui para vocês, meus irmãos, e se a marca da besta for algo que a gente não sabe? Parece que não é tão legal. Parece que a gente tem que saber. Tem que ser o CPF, sabe? Tem que ser o Pix, que Pix ao contrário é chip. E tipo, é chip da besta. Tá? Então, tipo assim, o apóstolo Pedro ele já chama atenção para a gente sobre sermos criteriosos, sobre termos bom senso. Meu irmão, tenha bom senso. Tenha bom senso. Se a vacina do Covid é a marca da besta e a marca da besta vai ser implementada na mão direita e na testa, então vacina a mão esquerda. Se isso já dribla o demônio, é porque você não teve bom senso. Tenha bom senso. Para pensar. Para refletir. Não cai em qualquer loucura que vão te enviar no WhatsApp. E vão te enviar muita loucura no WhatsApp, vai por mim. Tenta não acreditar nessas coisas, sabe? Tipo, seja o que os seus pais sempre falaram. Tipo assim, nem tudo que está na internet é verdade, sabe? Principalmente quando se trata da palavra de Deus. Tenha bom senso. Vamos continuar. Sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. A igreja dos últimos dias, gente, essa igreja equilibrada, essa igreja consciente e essa igreja vigilante, alerta em oração. Olha que palavra profunda, alerta em oração. Quantas vezes as nossas orações servem para a gente como um estado de alerta? Porque parece que a oração é tanto o humano ante ao sagrado, que parece que deixa de se tornar uma conversa entre pai e filho. Além do mais, quando éramos crianças e acordamos de madrugada com medo de algum trovão, nada nos deixava mais seguro que a voz do nosso pai. Então parece que agora a oração já não é mais esse pai falando conosco para nos deixar alerta, para nos deixar calmo, mas parece que agora é uma grande conversa sagrada do Senhor. E ele falando, oi. E é só seu pai querendo te deixar bem. E é só você querendo conversar com ele. Quando Mateus 24, quando Jesus ele está com os seus discípulos e ele está lá no Monte das Oliveiras, os discípulos chegam para ele e perguntam, Senhor, quando que vão acontecer essas coisas e que sinal é o da tua vinda e do fim dos tempos? Imagina você está andando com Jesus Cristo. E aí Jesus ele passa pelo templo destruído, pelo templo ainda não destruído, ele passa pelo templo e ele fala, vai ter um dia que tudo isso daqui vai estar abaixo. Não vai restar pedra sobre pedra. E aí os discípulos têm a grande chance, né? Vou perguntar para Jesus quando é que ele volta, né? Como é que vai ser e tal. Senhor, me diz aí, qual o sinal da tua vida? E Jesus responde, cuidado para que ninguém vos engane. Essa é a primeira dica de Jesus para quando a gente vai olhar para o fim dos tempos. Jesus, qual é o sinal da tua vinda? Meu irmão, toma cuidado para que ninguém te engane. Isso é primordial. Marcos 13, Jesus diz, cuidado para que ninguém os engane. Também falando sobre o seu retorno. Olha como é importante o estado de alerta, a sobriedade e o cuidado para aquilo que a gente ouve, para aquilo que a gente vê. Parece que nós estamos, de certa forma, olhando simplesmente para o todo e esquecendo desse pequeno detalhe de Jesus e do fim dos tempos, que nos últimos dias o amor vai se esfriar, que nos últimos dias muitos vão trair, que nos últimos dias irmão vai trair irmão, que nos últimos dias tenhamos que tomar cuidado. A sobriedade
de uma igreja cuidadosa, ela está diretamente ligada a esse lugar de oração. Uma igreja que ora, meu irmão, é uma igreja que está concentrada na voz de Deus e não nas muitas vozes que surgem e as muitas vozes que surgirão. Uma igreja sóbria é uma igreja, meu irmão, que sabe orar. E uma igreja que sabe orar é uma igreja que participa de uma forma específica no desenrolar do plano divino dos últimos dias. Então agora, quando você fecha a porta do seu quarto, quando você vem para a reunião da igreja, você agora não está prestando atenção nas vozes que estão falando nos podcasts malucos da vida. Você está se concentrando na voz de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja centrada. Como é que eu faço para ninguém me enganar? Parando de ouvir todo mundo e começando a ouvir Deus. E como é que você ouve Deus, meu irmão? Orando. Se concentrando na voz dele. Poxa, que melhor forma de se preparar para o fim dos tempos do que conhecendo a voz do nosso pastor? Para quando ele nos chamar, a gente não se perder ou ser enganado, né? Que forma melhor do que essa? Então, meu irmão, a igreja, uma igreja sóbria, é essa igreja que está ligada diretamente à oração. Uma igreja sóbria, meus irmãos, é uma igreja ponderada nos tempos de polarização. No momento em que a gente é tão cooptado por paixões políticas e ideológicas, a igreja concentrada na voz de Deus é uma igreja que não se vende nem se adequa a uma agenda e nem perde sua voz profética por ter sido comprada por uma agenda política. Quantas vezes, meus irmãos, nós vimos nas últimas eleições? Irmão A ou irmão B que foi para o lado A ou foi para o lado B. E parou de falar com a família, parou de falar com a igreja, saiu da igreja, parou de falar com os pais. E se vendeu a uma agenda mundana e ideológica por meras paixões políticas, quando no fim de todas as coisas Deus fala que é Ele que vai governar sobre tudo. E aí a igreja perde sua voz profética, porque em tempos de polarização, em vez da igreja ficar concentrada na voz de Deus, ela está mais preocupada em levantar bezerros de ouro para fora. E aí a gente se perde. E aí talvez o cuidado para que ninguém vos engane é cuidado para que você não engane ninguém. E isso é muito importante. Se concentrar na voz de Deus para não ouvir as muitas vozes que estão lá fora e nem se tornar uma voz de fora que tenta enganar aqueles que estão dentro. Uma igreja ponderada, uma igreja sóbria é uma igreja ponderada. Em tempos de polarização, Daniel, A ou B, sei lá, bicho, não sei nem quais agendas políticas que estão aí em pauta, mas, Daniel, o que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? Meu irmão, eu oro para que Deus venha e restaure toda a terra. Sabe? Não existe aborto que o nosso Senhor não salve. Não existe feminicídio que o nosso Deus não odeie. Não existe pessoas em situação de rua que o nosso Deus não ame. Sabe? As agendas e muitas agendas políticas, elas são sempre deixadas de lado quando a gente olha para um Deus que se preocupa mais com vidas do que com números. Seja 13 ou 22. E isso é importante, meu irmão. E isso aqui não é propaganda política para ninguém não, tá? Pelo contrário. Vamos continuar. Sobretudo, amam-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Meu irmão, uma característica importante de uma igreja que está disposta a ser essa igreja preparada para a volta de Jesus é o amor. Eu gostaria de enfatizar esse ponto que é tão crucial, meu irmão. O amor, ele não é só um ponto, mas ele é uma característica e talvez a principal característica da igreja dos últimos dias. O amor, ele vem antes de todas as coisas. O amor não é apenas central, mas ela é a primeira, de onde todas as virtudes vão derivar. Sem um amor, nenhuma outra virtude sequer faz sentido. O amor, ele é essa fonte que sustenta nossas ações. Quando a gente vai ver o que o apóstolo Paulo fala sobre o amor, a gente vai ver que ele fala que você pode ter muitos dons. Você pode falar muito a língua dos anjos. Você pode curar. Você pode ser um cara muito irado assim. Mas, meu irmão, se você não tem amor, você é tipo um sino que soa noite e dia e não vale de nada. Talvez você só esteja fazendo barulho demais. E acho que Deus não se amarra muito, não. Às vezes a gente só precisa se concentrar nessa principal característica, amor.
Meu irmão, quando é que foi a última vez que você amou o próximo como a si mesmo? Quando é que foi a última vez que... E o próximo, assim, lógico, todo mundo aqui é próximo, né? Mas assim, igual eu falei ontem, né? O próximo é aquele que também está lá fora. Quando é que foi a última vez que a igreja teve esse papel amoroso, ardente em amor, de se preocupar com os perdidos, com os necessitados? Quando é que foi que a igreja se preocupou com aqueles que talvez nunca ouvirão falar de Deus? Porque, sabe, parece que a gente não encontrou um tesouro tão precioso assim, se a gente não sai para contar para todo mundo que ele está lá. Sabe? Parece que é só mais um domingo. Parece que é só mais um dia na semana. Parece que é só mais um devocional de manhã. Parece que é só mais uma musiquinha bonita para postar nos stories. Mas nunca é um tesouro precioso que você quer compartilhar com todo mundo e falar, uau, eu encontrei o amor. Parece que a gente não encontrou tanto assim. Parece que, e se encontrou, pegou para você. E se você pegou o amor só para você, talvez você não tenha entendido nada. Meu irmão, em frente a uma fase tão caótica na história, o fim dos tempos ele é marcado por a escatologia, o Apocalipse, ele é marcado por alguns pontos. Um deles é a grande tribulação. Amém? E a grande tribulação vai ser um momento em que vai estar tudo ruim. A gente vai ser perseguido, estruturas políticas vão cair, estruturas financeiras vão cair, você não vai poder mais confiar tanto no outro. A gente vai estar vivendo momentos de tensão que talvez nunca vivemos em toda a nossa vida. A palavra de Deus diz que esse momento nunca houve, nunca haverá na história algo tão ruim. Que se Deus não encurtasse, todo mundo ia se perder. De tão ruim que é. Sim, é tipo tortura, sabe? A gente vê aqueles filmes de espião que os caras torturam até o cara falar. É tipo isso. Deus ele vai diminuir para que a gente não pereça. Em meio a uma fase marcada por tantos abalos, meu irmão. Como eu disse, como estruturas sociais, políticas e religiosas são abaladas. O amor é essa constante que, segundo o apóstolo Paulo, permanece até o fim. Porque Deus é amor. E Ele é aquele que permanece e sustenta todas as coisas até o fim. Em tempo de tremor em todas as esferas da sociedade, a igreja dos últimos dias é aquela que permanece forte, firme e inabalável sobre a única rocha chamada Cristo e o seu amor por nós. O amor de Cristo é testemunhado pela fidelidade de Deus, o amor de Deus que é revelado em Cristo Jesus. É esse amor que nos capacita a enfrentar os terremotos espirituais e sociais que ocorrerão nos últimos dias. Nos últimos dias, quando talvez você não puder comprar e nem vender, talvez exista uma casa cheia de amor para te dar. Nos últimos dias, talvez quando você precisar se esconder, exista irmãos cheios de amor para te acolher. Nos últimos dias, quando estruturas políticas e sociais, quando estruturas financeiras e religiosas começarem a ruir, a igreja de Cristo, sustentada pelo amor, não pela música bonita, não pela palavra legal, não pelo café que tem antes do culto, não por nada disso, mas única e exclusivamente pelo amor. Meu irmão, se não houvesse nada do que tem, você ainda estaria aqui por amor ao seu próximo? Ou talvez você iria na igreja mais legal? É dispensar. Porque talvez, e por favor, tá? Eu não estou aqui falando, procurar igrejas que parecem. Não tenho problema com sua igreja ser grande, maneira. Eu vim de uma igreja que era grande maneira. Não tenho problema com isso. Estou falando sobre isso. Mas estou falando quanto que isso daí nos influencia a amar o próximo. Se não tiver luz, parede preta e uma música legal, você ainda vai continuar frequentando pelo amor? Isso é dispensar. É de extrema importância, gente, que assim como Jesus ressaltou nas cartas para as igrejas do Apocalipse, falando sobre os últimos dias, que a gente volte ao primeiro amor. Aquele amor consistente, aquele amor que a gente abandona, que a gente já abandonou. Porque esse amor, esse primeiro amor, é aquele que não há possibilidade de nós atravessarmos essas turbulências sem ele. É verdade que, segundo Mateus 24, nos últimos dias, pelo aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. É importante lembrar que a gente gosta dessa frase, o amor de muitos se esfriará, mas não de todos.
Mas, meu irmão, toma cuidado, porque se esfriou é porque um dia estava quente. E você não pode se apegar a frases legais da internet para falar que o seu não vai. A gente tem que tomar cuidado e não ficar compartilhando stories sobre isso. Por aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. A gente vê isso hoje, meu irmão. Quantas vezes a gente está na igreja e a gente vai, culto sim, culto também, e aí a gente liga a televisão e é só desgraça, e aí, tipo assim, você é assaltado, e aí você bate o carro, e aí, tipo, tudo começa a dar errado, alguém passa a perna em você no trabalho, e, tipo, sua vida vai de mal a pior, e você pensa, nossa, parece que Deus não está comigo. E aí, tipo, você vai embora. Sabe? A maldade aumentou na sua vida e seu amor esfriou. Acontece, gente. Acontece. Então, toma cuidado. Se Jesus nos adverte que o amor esfriará, é porque o amor de muita gente já teve bem quente. É porque em algum momento existia um amor ardente. Eu e você, meu irmão, a gente não pode fazer parte desse grupo que esfriou. Existe um remanescente fiel de amor, gente. Existem aqueles que ainda amarão ao Senhor Jesus. Existe uma igreja dos últimos dias que o Senhor está preparando para perseverar no amor. Então, você quer estar pronto para a volta de Jesus? Ame. Ame. Ama mesmo. Ama de coração. Existe uma igreja pronta para isso. Se hoje a gente está nesse estado de amor fervoroso, a gente não pode nos descuidarmos e nem deixar de vigiar para que esse amor, então, não os esfrie. Assim como foi com a igreja de Éfeso, meu irmão, que eles experimentaram o primeiro amor, a gente também pode cair nessa armadilha. E vai por mim, a gente pode mesmo. Busquem, meus irmãos, aprofundar o relacionamento de vocês com Deus. Busquem aprofundar o relacionamento de vocês com o próximo. Permita que o amor seja a essência de todas as suas ações. Que a gente seja, meus irmãos, uma igreja que permanece firme nesse amor de Jesus. Que a gente testemunhe a fidelidade de Deus em meio a abalos e tribulações perante o amor. Deus é amor. E Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único Filho por você. Então não desperdice essa oportunidade de ser amado por Deus e poder amar o próximo. Não desperdice, meu irmão. Santo Agostinho fala que a Trindade é uma personificação do amor. Santo Agostinho, ele explica que a Trindade é formada por Deus, o amante, Jesus, o amado, e o Espírito Santo, o amor. E todos eles vivem numa comunidade chamada Deus. Então, quando o amor do Espírito entra no amante, que é o Deus Pai, ele ama o Filho, que é o amado. Então, é uma grande comunidade chamada Deus, é uma grande comunidade chamada amor. E por isso que quando Deus faz todas as coisas, tudo é bom, porque Ele faz com amor. Amém? Seja essa pessoa que está ligada à Trindade divina, ligada ao amor. Faça as coisas por amor. Faça as coisas, ame o próximo. Seja uma igreja ardente em amor. Amém? Próximo, vamos continuar. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Gente, aqui é o ponto principal que eu quero entrar. Sejam hospitaleiros sem reclamação. Tá? Talvez a parte mais difícil é o sem reclamação, vai por mim. A gente é brasileiro, a gente curte. À medida que a gente examina a história, a gente percebe que a hospitalidade vai além de um simples ato de cortesia, um simples ato de generosidade. Hospitalidade revela aspectos profundos do plano de Deus e aponta para um futuro glorioso e escatológico. Quando a gente mergulha, meus irmãos, nas páginas sagradas das Escrituras, a gente é envolvido por um padrão divino de acolhimento que permeia toda a história da humanidade. A igreja do Ocidente, que é a gente, tá? A gente perde essa conexão vital entre mesa e discipulado. Mesa é geralmente aquele momento que a gente tem antes ou depois do culto. Quando a gente tem nos intervalos. Pessoal, vamos para a conferência, tal hora tem culto, depois a gente tem um momento de mesa e depois a gente volta para a segunda sessão, né?
Isso é uma coisa que a gente perde da igreja oriental. Meus irmãos, para o Oriente, para um judeu, a mesa ela é esse lugar de comunhão, ela é esse lugar de discipulado, ela é esse lugar de aprendizado. A mesa é esse lugar onde a gente é ensinado, testado, avaliado. E pra gente não, né? Pra gente, tipo assim, vamos ter um tempo de mesa. Tipo, não é o tempo do culto, o tempo de mesa. E, na verdade, a mesa deveria fazer parte, né? Desse momento cultualístico. A hospitalidade da igreja, meus irmãos, ela não pode ser ocasional. Chega mais cedo que se pá, a gente tem um tempo de mesa. Pô, vamos sair, se der um tempo, a gente tem um tempo de mesa. Pô, como é que tá a sua agenda esse final de semana? Será que tem um horário aí pra gente ter um tempo de mesa? Frase que a gente fala, eu pelo menos falo com muita frequência. Normalmente o tempo de mesa sempre é ocasional. Se der, a gente tem. Sabe? Se der, a gente tem. Gente, isso aí não pode ser ocasional na nossa vida, isso deve ser essencial. A gente habita e a gente serve a um Deus de hospitalidade integral. A gente habita na terra que Deus criou. Ele nos supre com fôlego de vida. Ele nos dá o pão de cada dia e ele veste a gente com a roupa que Ele mesmo criou. Deus é integralmente hospitaleiro em todas as páginas das Escrituras, para com todos os seres humanos, do justo ao injusto. No pior momento da história da humanidade, gente, na separação do homem após a queda, Deus ele faz um pedido para a humanidade. Fala, cara, só não vai lá. Aí a gente vai lá. Nesse momento em que Deus se separa do homem, desse seu melhor amigo, na qual ele ia conversar todos os dias. Num momento tão horrível para a gente, que culmina no pecado, mesmo assim, Deus ele demonstra hospitalidade ao vestir Adão e Eva com roupas confeccionadas por Ele mesmo. Quando o povo hebreu se prostitui com um ídolo recém-criado, Deus ele está sentado no Sinai, compartilhando de uma refeição de discipulado com todos os seus líderes. O povo lá embaixo adorando bezerros de ouro e Deus assim com seus líderes, tipo, ó, isso é o que eu quero para o meu povo. É difícil, gente. Quantas vezes nós somos deixados levar por ocasiões e a gente olha e temos um amigo e esse amigo passa a perna em você ou esse amigo fala mal de você e a gente não quer mais saber desse amigo. Quando a gente fez isso com Deus, Ele ainda nos amou. Isso é hospitalidade também, não é só receber legal alguém em casa. Tá? Não há desculpa, gente, para a gente não ser como Deus foi. Quando Deus foi traído, quando Deus foi desobedecido, quando a gente rompeu a amizade com Deus, Ele ainda nos deu da sua hospitalidade. Deixou a gente morar na terra dele, nos deu roupa, nos deu lei, cuidou da gente e ainda prometeu voltar. Mas quando alguém trata a gente mal, aí é loucura. Aí eu não quero mais ver, aí tipo desfaz, para de seguir no Instagram. Que é o novo normal é esse, né? Você tipo, para de seguir no Instagram. E é difícil, né? Às vezes assim, a nova geração se não responder uma mensagem já é motivo disso, né? Já é motivo de separação mortal. Gente, a gente deve refletir a hospitalidade do Pai, a fim de estarmos preparados para o dia em que nós vamos receber Deus em nosso meio. Vai ter um dia, meus irmãos, que Deus vai vir morar na terra. Você imagina isso? O seu vizinho vai ser Elohim. A casa dele vai descer do céu assim e vai vir até a terra. E a gente vai ter Deus como vizinho. Mas normalmente a função do vizinho é ficar fazendo alguma coisa de errada para a gente ficar fofocando a vida dele. Sabe? Talvez a gente não é tão hospitaleiro quanto a gente acha. Mas só porque você abre sua casa que você é uma pessoa legal. Hospitalidade tem a ver com amizade, hospitalidade tem a ver com integridade, hospitalidade tem a ver com amor, como eu falei antes. Às vezes a gente acha que hospitalidade é a casa estar arrumada. Você já pensou, já percebeu isso? Normalmente, a gente não se preocupa em receber bem. A gente se preocupa em não deixar sujeira. Porque quando a visita entra, só não repara na bagunça, tá? Só não repara na bagunça. E a gente está mais preocupado em mostrar do que em servir. E talvez você ficou tanto tempo não reparando, não querendo que reparem na bagunça,
que esqueceu talvez de receber bem a pessoa. Talvez a hospitalidade para a gente brasileiros, para a gente ocidentais, hospitalidade tem mais a ver com o mostrar do que com o ser. Sabe, eu contei ontem um pouco, né, que eu trabalho com afegãos lá em Jundiaí. E meus irmãos, como é... eu esqueci a palavra, mas assim... Esqueci mesmo. Mas como é intimidante, não é a palavra intimidante, mas vou usar intimidante. Como é intimidante quando eu vou na casa dos irmãos, não são irmãos ainda, mas quando eu vou na casa deles. O contexto da família do Jamal, tá? O contexto da família do Jamal é que ele era advogado no Afeganistão. Ele tinha uma casa de 2 andares, ele tem 2 filhos, a esposa costurava o dia inteiro. Só que ele era advogado de causas que o Talibã não gosta muito, que é mulher e criança. Então, quando o Talibã toma o poder do Afeganistão, ele foge para o Brasil, porque o Talibã está atrás dele. E ele tem que deixar sua casa, seu carro novo, ele tem que deixar tudo para trás, morar num apartamento mais ou menos do tamanho desse tapete que está aqui. E sempre que eu vou na casa dele, não importa com quantas pessoas eu estou, a esposa dele prepara a melhor refeição do mundo. E, meu irmão, eu tenho até técnica para ir embora, porque eu não posso só ir embora. Tem até técnica, assim, tipo... Eu falo para os meus amigos, pessoal, vamos lá, mas quando quiser parar de comer, deixa um restinho no prato, vai enrolando igual criança, quando não quer mais comer, que começa a brincar com a comida, vai brincando com a comida, vai enrolando, que se tu deixa o prato vazio, os caras enchem de novo. Eu nunca vi tamanha dificuldade de um povo e tamanha hospitalidade do mesmo. Meus irmãos, é um cara que ele saiu da cidade dele, ele não pode nunca mais voltar. Ele está num país onde ele não fala a língua, onde ele não é reconhecido, onde ele sofre preconceito, onde a esposa dele não pode sair na rua, onde os filhos dele não podem mais brincar livremente. Ele está num país onde ele não conhece nada, ele não fala a língua, ele não sabe o alfabeto. Ele precisa de ajuda minha. E quando eu vou na casa dele, ele me recebe melhor do que quando ele vai na minha. É bizarro, bicho. É bizarro. Talvez a gente tenha perdido o senso de hospitalidade. Talvez os orientais eles fazem isso tão bem. E pra gente a hospitalidade é só, como eu falei, deixar a casa bem arrumada, né? Você passa o dia inteiro limpando a casa para receber alguém. E aí quando você recebe, nem recebe tão bem assim. Fica mais preocupado em agradar do que em ser. Fica mais preocupado em mostrar do que em amar. A gente fica mais preocupado em tantas outras coisas do que simplesmente em ser hospitaleiro para com o próximo. Quando Deus, Filho, ele vai falar com os seus discípulos, ele fala sobre uma separação de rebanhos. E quando ele vira para o rebanho aprovado, ele fala: tive fome e me deste de beber, e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e você me vestiu. E aí, tipo, Deus, quando? Quando vocês fizeram ao menor dos meus irmãos. Olha que lindo. Hospitalidade tem a ver também com ser bem aceito no reino dos céus, a fazer o bem ao menor, a dar de comer, de beber e de vestir, não a de limpar, não a de parecer, não a de postar a melhor foto, mas a de servir. Como que a gente pode dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, se quando a gente vai sair com o nosso próximo, a gente fala, nem quero, tipo, nem vai lá em casa não. Como que a gente pode falar para Deus vir até nós se a gente não fala para o nosso irmão vir até nós? Meu irmão, quem é você que diz para Jesus vir e não recebe alguém na sua casa nos últimos 3 meses? Isso faz muito sentido com a vida cristã. Mas é por quê? Mas é porque o quê, meu irmão? Você quer passar uma semana lá no Jamal pra você entender o que é servir de verdade? Te garanto, vai mudar a sua vida. Vai por mim. Vai por mim. Enquanto a esposa dele enche a mesa de comida, tipo, uma comida meio estranha, mas é muito gostoso, assim. Enche a mesa de comida, ele tá lá falando, eu tinha tanta coisa. Eu falo, caraca, mano, acho que você não perdeu nada.
Você só tinha coisa material. E, tipo, isso daí parece meio paia depois de como vocês me recebem. Talvez a gente esteja pensando, cara, mas eu nunca disse pro meu irmão ir embora, ou eu sou uma pessoa que gosta de receber pessoas em casa. Talvez a sua consciência está tranquila, meu irmão, mas toma cuidado com o auto-engano. Assim como você pode honrar Deus com seus lábios, enquanto seu coração está distante dele, você pode não desonrar com palavras, mas menosprezar no seu coração. E isso acontece, meu irmão, quando, por exemplo, você pensa que o seu irmão não é digno do seu tempo. Né? Tipo, vamos sair para tomar um café? Vamos. Uhum. Uhum. E fica mais mexendo no celular do que pensando em dar atenção pro próximo. Isso acontece quando você deixa o outro esperando, você se atrasa. Você se atrasar e você dizer que o seu tempo é melhor que o do próximo. Isso é falta de hospitalidade, meu irmão. Vai se atrasar. Né, a gente fala, né, que isso é coisa de brasileiro. Pois é, vai se atrasar em todo lugar do mundo. Você vê como é que funciona. Isso acontece, gente, quando a gente exercita a hospitalidade querendo receber algo em troca. Vou chamar o irmão aqui para, quem sabe, ele me chamar lá. Ah, o fulano, tem um fulano muito importante. Cara, vou chamar ele para a gente sair junto. Quem sabe a gente troca uns contatos e aí ele vai me chamar de novo depois. Isso é falta de hospitalidade, meu irmão. Isso daí é pecado. Isso é interesse. Tá? Isso é ser interesseiro. E muito. Tá? Falta de hospitalidade, meu irmão, auto-engano é você murmurar pela falta de gratidão de alguém pelas suas ações. Você recebe a pessoa em casa, você faz o melhor por ela, e quando ela vira as costas, você, nossa, nem para agradecer, nem para bater uma foto. Ah, foi no culto, nem passou por mim no mercado, nem me viu. Nossa, nunca mais faço nada por esse cara. Você está querendo aprovação, brother, não ser parecido com Jesus. Imagina se Deus esperasse da gente gratidão e algo em troca. A gente está ferrado, brother. Com certeza. Falta de hospitalidade, meu irmão, é quando você mina a sua comunidade, quando você reclama do que é feito para você. Você sabe o que significa isso? É tipo, quando acaba o culto e você vai para a cantina e, tipo assim, não tem a mini pizza do sabor que você gosta, e você vai lá no seu grupinho de amigos e fala, nossa, a cantina já foi melhor, hein? Nossa, nem para ligar o ar-condicionado hoje. Tipo assim, nunca tá bom, né? Ou tipo, nossa, o ar-condicionado tava frio hoje. Nem para aumentar um pouquinho. Nossa, o irmão passou, nem me cumprimentou, o diácono nem não sei o quê. Minar sua comunidade em murmuração é falta de hospitalidade, meu irmão. Talvez você não sabe, se você não for de nenhuma liderança, talvez você não sabe, mas muita gente trabalha para isso aqui que está acontecendo agora. E você está desprezando talvez o trabalho de todo mundo. Porque, tipo, não te agradou, né? Isso é falta de hospitalidade. Quando Jesus ele envia os 70 discípulos, né, para anunciar o reino de Deus, ele estabelece hospitalidade como critério de bênção e de graça. Tá? A falta de hospitalidade, meu irmão, na Bíblia, é passiva de juízo divino, mais severo do que aconteceu com Sodoma. Pra você ter ideia. Deus fala, ó, Jesus fala, se não te receber, bate os calçados para fora e vai embora. Que aquela casa vai ter juízo. Só de você não receber bem um cara de Deus, olha só como é que funciona. Aí talvez, tipo assim, sua vida não está girando e você acha que é porque você fez alguma coisa errada, mas você só se preocupou em não reparar na bagunça. Se até os incrédulos, meu irmão, são julgados por sua hospitalidade, ou pela falta de hospitalidade, qual será a maior exigência para aqueles que conhecem Deus e sabem o quanto que a hospitalidade é preciosa para Ele? Se até aqueles que os discípulos vão anunciar, ou seja, eles nem conhecem Deus, nem conhecem Jesus, eles já sofrem com o juízo. Imagina você que conhece e mora no mundo que Deus fez, come da comida que Ele dá, respira o fôlego que Ele sopra. Quando a gente fala de um cenário apocalíptico, a gente está se referindo a um momento de extrema vulnerabilidade social, meu irmão. Extrema vulnerabilidade física, extrema vulnerabilidade econômica. É nesse momento de grande tribulação, de grande problema, de grande vulnerabilidade,
que a hospitalidade se torna um dos maiores meios de anunciar e comunicar o Evangelho. Quando as coisas estiverem difíceis, talvez não tenha tempo da gente fazer o curso do Daniel da base. Quando tiverem tempos difíceis, talvez não vai ter tempo da gente ter um painel explicando as linhas do tempo da escatologia. Quando as coisas estiverem difíceis, talvez não vai ter tempo da gente pegar a escatologia essencial, fim dos tempos simplificado e ler. Mas vai ter tempo para estender a mão e servir o próximo. Assim como Jesus fez com os discípulos a caminho de Emaús. As pessoas podem não nos reconhecer como servo de Deus quando a gente fala palavras bonitas, quando a gente é eloquente, quando a gente prega igual Roberto Carlos. Mas as pessoas nos reconhecem como servo de Deus quando a gente parte o pão. Como aconteceu. O contexto da igreja dos últimos dias, meu irmão, é um tempo em que o amor se esfria, onde o filho odeia o pai, onde o pai odeia o filho. É um cenário onde, mais do que nunca, a família, as pessoas precisam de novos lares. É um rompimento do ideal padrão ocidental de família cristã. Você sabe a família cristã tradicional brasileira? Pai, mãe e 2 filhos. O fim dos tempos, meu irmão, a grande tribulação é quando pai, mãe e 2 filhos não existem mais, tá? É o rompimento da família ocidental. É quando a ideia do pai, mãe e filhos biológicos começa a abraçar um modelo que é idealizado pelas Escrituras. Como assim, Daniel? Qual o modelo idealizado pelas Escrituras? É onde servos se tornam filhos, onde refugiados se tornam irmãos, onde prisioneiros se tornam pais e viúvas se tornam mães. É um novo paradigma de adoção mútua, que se a gente não começar a pensar e refletir nisso agora, a gente não vai ter compreensão do que isso significa e não vai conseguir praticar isso nos últimos dias. Meu irmão, quando foi a última vez que você olhou para uma viúva e falou que daria uma bela mãe? Quando foi a última vez que você olhou para um servo e pensou como um filho? Você, patrão, que tem funcionários. Quando foi a última vez que você olhou para um cara condenado e pensou nele como um pai? A Bíblia faz isso o tempo inteiro. Talvez você nunca tenha percebido. É o momento em que esses paradigmas ocidentais e tradicionais vão ser quebrados. Onde o refugiado Jamal se torna meu irmão. Onde ele abre a casa para receber os meus amigos. Em outra nação, em outro continente, do outro lado do mundo. Em outra língua. A igreja dos últimos dias é uma igreja que acolhe os desamparados. É uma igreja que alimenta os famintos, que veste os nus e que serve os cansados. É uma igreja, meu irmão, de bons samaritanos, mais do que exímios levitas e sacerdotes. É uma igreja que mais estende do que toca. É uma igreja que mais abraça do que prega. Essa é a igreja dos últimos dias. É uma igreja que mais ama do que fala. É uma igreja que mais faz do que reparar na bagunça. Deus nos deu esse dom de hospitalidade como expressão de amor, expressão de cuidado mútuo. Quando Deus cria o mundo, Deus estabelece esse exemplo supremo de acolhimento quando Ele nos recebe na sua criação. Nós, acima de tudo, somos filhos adotivos de Deus, que Ele olha para a gente como pecadores, mas nos chama de filho. Então a gente não tem desculpa nenhuma de não fazer o mesmo. A gente não tem desculpa nenhuma de não fazer a mesma coisa. Deus é aquele que, quando Ele cria a humanidade, quando Ele cria o mundo, a sua criação, Ele não pensa simplesmente como uma bola girando, mas Ele pensa como um lar. Deus, Ele não cria simplesmente o jardim para Ele passear. Ele cria para ser o lar da humanidade. E é isso que Ele faz. Porque senão Ele não tinha criado o ser humano. À medida que a gente pratica a hospitalidade, a gente não pode esquecer que, em última instância, nós somos peregrinos nessa terra. Talvez nessa terra somos Jamals, que vivem aqui e que em algum momento vão nos expulsar. Estamos nos aproximando, meus irmãos, de um cumprimento escatológico, do dia em que estaremos eternamente com o nosso amado Jesus. A hospitalidade, então, se torna agora uma expressão de uma preparação para a eternidade. A forma como a gente vive o reino de Deus aqui e agora. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, então eu recebo ele na minha casa, eu trato ele bem, eu o amo, eu estou junto com ele. Porque, meu irmão, se você não faz isso hoje, Daniel, eu sou meio introvertido. Tenho péssimas notícias para você. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos hospitaleiros e a amarmos o próximo como a nós mesmos. Que Ele nos ajude a
que a gente possa refletir essa natureza generosa que Ele nos dá em nossas vidas. Que a nossa hospitalidade, meu irmão, seja como uma luz brilhante no mundo escuro, que aponta para o amor e para a esperança redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nossas casas sejam refúgios, onde o amor de Cristo seja compartilhado de maneira prática e tangível. Onde as pessoas que estão conosco nos vejam partir o pão e falem: é um servo de Deus. Que Deus nos ajude a cumprir isso, amém? Você pode fechar seus olhos. Vamos orar. Deus, eu oro para que a gente entenda o seu padrão divino de amor. Senhor, que nós não agora nos colocamos num lugar de querer ser melhor, mas nós colocamos no lugar de querer amar mais. Senhor, nos faz amar cada vez mais o nosso próximo. Pai, eu oro para que a gente seja hospitaleiro e revele a sua natureza para com o próximo. Senhor, não deixe que nossas casas estejam fechadas. Pai, não deixe que falte comida na nossa mesa para o nosso próximo. Senhor, me ajuda a estender a mão para aquele que precisa. Pai, faça com que as pessoas vejam em mim um reflexo de quem Tu és. Um pai que abriu a sua casa para os filhos adotivos poderem brincar. Obrigado, Deus, por nos adotar. Obrigado, Deus, por estender a mão. Obrigado por não desistir de nós quando a gente te traiu. Obrigado por não desistir de nós quando a gente te desobedeceu. Obrigado por não desistir de nós quando todos os dias a sua misericórdia se renova e o nosso pecado também. Obrigado por todos os dias, Senhor. Mesmo a gente pecando, o Senhor nos abraça e fala: filho amado, está tudo bem. Eu estou aqui. Senhor, nos ajuda a ser mais parecido contigo. Nos ajuda a viver esse padrão de acolhimento. Senhor, que a minha casa no fim dos tempos seja uma casa de refúgio. Que as pessoas que fugirem de coisas ruins, que fugirem de guerra, que fugirem de problemas, que fugirem de ações malignas, possam encontrar refúgio e amor na minha casa. Senhor, que a minha casa seja esse lugar que acolhe viúvas e necessitados, que a minha casa seja um lugar que acolhe filhos adotivos, que a minha casa seja esse lugar que acolhe o refugiado, que dê de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede e que nunca deixe faltar roupa para aquele que está nu. Obrigado, Deus, pelo seu padrão divino de amor e me faça minimamente ser mais parecido com você. Amém.